A paz do Senhor para você que assiste esse vídeo. Esse é o primeiro vídeo que eu gravo de uma série 7 minutos da Palavra de Jesus. Eu espero que você assista comigo, que você assista esse vídeo até o final, e porque eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai falar ao seu coração. Como esse vídeo não vai ser editado, então talvez passe alguns segundos aí de 7 minutos, mas eu creio que serão segundos edificantes para a sua vida. E por isso eu convido você a pegar a sua Bíblia e abrir no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 9, no verso de número 14, que diz assim, Marcos 9, versículo 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas, que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse, Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaço, e ele espuma e range os dentes, e vai defiando. Eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Amém? Esse é um texto muito conhecido da palavra do Senhor. Alguns títulos trazem o lunático, outros a cura de um jovem possesso. Mas antes desta passagem, nós observamos no capítulo 9 mesmo de Marcos, no verso 2 ao verso 13, texto conhecido como Monte da Transfiguração, que Jesus Cristo estava afastado de um certo grupo de discípulos. Ele estava com Pedro, Tiago e João no monte, falando com o Pai. E quando ele desce, ele já é surpreendido com essa discussão. Os discípulos discutindo com os escribas, com os fariseus. E este homem, com o seu filho sofrendo, necessitando de ajuda. E Lucas, que também nos relata esse texto, e Mateus, eles nos dão algumas informações e dizem que o pai deste menino ele se coloca aos pés de Jesus até mesmo antes de ser indagado por Jesus no verso 16, quando Jesus pergunta, e o mestre diz, o mestre Jesus Cristo diz que apanha aquele menino e o tragam para perto dele. E agora o pai poderia dizer, Senhor, já estou aqui um tempão, seus discípulos não resolveram, agora será que o Senhor vai resolver? Não. Esse homem se coloca aos pés de Jesus Cristo. Mas é interessante que os discípulos não conseguiram fazer nada. Hoje nós temos visto algumas igrejas aí que o líder se torna a pessoa mais importante até mesmo do que Jesus Cristo. A palavra do líder se torna até mais importante às vezes do que a palavra de Deus. Temos visto liderados que imitam. Eles têm o mesmo jeito de falar, a mesma roupa, o mesmo gestual. Tudo é muito igual, tudo imitando o seu líder. E quando essas pessoas estão fora da presença ali do líder, a presença física do líder, muitas vezes eles não conseguem fazer nada. E aconteceu isso com os discípulos. Longe de Jesus Cristo, eles não conseguiram fazer nada. Mas isso não deveria acontecer com eles, porque eles estavam aprendendo do Mestre, daquele que sabe todas as coisas. Eu pergunto para você, será que você tem sido um obreiro que sabe agir em situações difíceis sem precisar depender de ligar para o seu pastor, de ligar para um líder, você sabe o que fazer? Se você não sabe, busque mais ao Senhor. Mas é interessante que Jesus Cristo, ele vai de encontro a este jovem para resolver essa situação, mas antes ele ainda faz uma pergunta ao pai. Ele pergunta, há quanto tempo sucede isto? E eu quero que você veja comigo, pega aí sua Bíblia, no versículo de número 21, Jesus faz essa pergunta. E o pai dele diz, desde a infância. Alguns problemas na sua vida já acontecem há anos. Tem lutas que você passa na sua vida há anos. E dói, machuca. Mas eu quero dizer para você, esse Jesus Cristo, ele pode resolver este problema de anos, agora, mediante ao amor que ele tem por você, mediante a misericórdia dele e mediante a você crer. Eu sofri muitos anos de depressão, dos meus 12 aos meus 17 anos,
Um dia eu tive um encontro com Jesus Cristo. Os psicólogos, os analistas, a macumba, nada resolveu o meu problema. Mas o encontro com Jesus Cristo, ele me curou na hora da depressão. E eu quero dizer para você, neste momento, Deus pode mudar o quadro da sua vida. Mas ainda eu queria observar com você mais uma coisa antes de encerrar essa mensagem. Versículo 23 e 24 diz assim: E Jesus disse: Se tu podes crer, tudo é possível que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Olha que paradoxo louco. Ele diz que crê, mas ele pede ajuda para acreditar. Às vezes passamos situações tão difíceis na nossa vida, tão tristes, tão ruins, que fica até difícil de acreditar que Deus pode mudar, que a situação pode mudar. Mas eu quero que você creia neste momento que Jesus Cristo é a solução e que Ele pode e vai mudar esse quadro que você está vivendo. Não importa o quanto seja difícil, se mantenha firme na presença do Senhor. Não caia, não se abata. Não se abata. É interessante que Jesus Cristo, veja comigo o que acontece. Versículo de número 28, 27. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Aleluia. É isso que Jesus Cristo vai fazer com você nesse momento. Nem que você tenha que dizer como esse homem: me ajuda na minha incredulidade, me ajuda a acreditar, me ajuda a ter fé. Se for preciso, fale isso agora. Mas ele vai te pegar pela mão, ele vai te erguer, ele vai te colocar de pé. Porque ele te ama, porque ele morreu na cruz do Calvário por você. E para encerrar, você observa comigo no verso 28 e 29, que os discípulos interrogam Jesus depois ao chegar em casa. Eles perguntam: Senhor, por que nós não podemos expulsar? E Jesus disse: essa casta de demônios, ela só pode ser expulsa com oração e jejum. Algumas coisas estão acontecendo na sua vida, elas só podem ser resolvidas através de oração, de jejum, de uma vida de consagração. Então não é um momento de murmuração, não é um momento de desânimo, mas é um momento de se aproximar mais de Deus. Faça isso, porque Ele tem vitória para a sua vida. Eu quero dizer para você, esse Jesus Cristo que mudou a minha vida, que me curou da depressão, que me tirou do lamaçal do pecado, que me resgatou de uma criação em bares e botecos e me transformou num servo dele, Ele quer agir na sua vida. Amém? Espero que essa palavra ela tenha sido importante, que esta palavra ela penetre o seu coração e te traga refrigério, que te traga esperança. E eu somente digo que toda honra, que toda glória, ela seja dada a Jesus Cristo, forte e poderoso, na terra e nos céus. Meu nome é Edson Bandeira, sirvo a Deus no Ministério Vivendo um Novo Tempo, em São Gonçalo, Rio de Janeiro. A paz do Senhor para você. Amém.